Olá, bem-vindos ao canal do Círculo Monárquico do Brasil. Temos o prazer sempre de trazer assuntos pertinentes à historiografia brasileira ou as historiografias que ajudam os brasileiros a se conhecer, porque não existe um país ou uma nação que não valoriza a sua própria cultura, a sua própria história, porque é a identidade do seu povo. Quando um país ele não conhece a sua história, não valoriza a sua verdadeira história, não podemos dizer que este país é uma nação educada ou uma nação que tem intelectuais, né? Porque intelectuais, a base é a educação. Então, não tem como, né, dissociar um tema de outro. Mas, ou seja, um país que tem cidadãos críticos, que conhece a sua história, que abraça a sua história, a verdadeira história, óbvio, né? É um país que vai ter aí os melhores índices de desenvolvimento, de educação, etc, etc. Bom, mas o ponto central hoje é a lei de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, assinado pela redentora princesa Dona Isabel. Mas para entendermos o que essa data, que em 2024 vai fazer 136 anos, o que essa data representa para os ex-escravizados, os descendentes de escravizados, aqueles que conhecem, né, a história, e para o Brasil de forma geral, porque somos uma nação miscigenada. Nós somos uma nação que tem essa força desses laços sanguíneos pertinentes à historiografia brasileira ou as historiografias que ajudam os brasileiros a se conhecer, porque não existe um país ou uma nação que não valoriza a sua própria cultura, a sua própria história, porque é a identidade do seu povo. Quando um país ele não conhece a sua história, não valoriza a sua verdadeira história, não podemos dizer que este país é uma nação educada ou uma nação que tem intelectuais, né? Porque intelectuais, a base é a educação. Então, não tem como, né, dissociar um tema de outro. Mas, ou seja, um país que tem cidadãos críticos, que conhece a sua história, que abraça a sua história, a verdadeira história, óbvio, né? É um país que vai ter aí os melhores índices de desenvolvimento, de educação, etc, etc. Bom, mas o ponto central hoje é a lei de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, assinado pela redentora princesa Dona Isabel. Mas para entendermos o que essa data, que em 2024 vai fazer 136 anos, o que essa data representa para os ex-escravizados, os descendentes de escravizados, aqueles que conhecem, né, a história, e para o Brasil de forma geral, porque somos uma nação miscigenada. Nós somos uma nação que tem essa força desses laços sanguíneos. Do golpe republicano se tornou, né, eles foram expulsos, que essa é a verdade, né, que começou a trazer imigrantes. Olha para você ver. Os escravizados plantavam, colhiam, trabalhavam. Após
a libertação, a mão de obra deles já não serviam. Aí precisavam trazer mãos de obras especializadas da Europa. A grosso modo, leia-se, vamos branquear o Brasil. Só que tem uma nação pertinho de nós, que eu vou trazer essa história depois, ou talvez não seja de interesse aqui para o nosso canal, que teve nação que libertou os escravizados e fizeram a travessia dos navios negreiros ao contrário. Colocaram eles nos navios, chegaram nos portos africanos e despejaram. Sem consultar se queriam voltar, sem perguntar a sua origem, a origem da sua família. Então, por exemplo, um que era do Congo, despejado, é terrível essa palavra, mas é o que acontecia, né? Foi despejado, por exemplo, na Nigéria. E hoje o país tem poucos negros ou pretos, tá? Então, a família imperial, ela trabalhou sim. E eu trago aqui uma carta que foi encontrada recentemente, né? Para historiografia, tudo muito novo, porque foi no ano, se eu não me engano, de 2012. Eu não tenho a data muito precisa, mas é uma carta que parte dela está no Museu Imperial de Petrópolis, tá? Que fala sobre tudo aquilo que os mais fervorosos, mais estudiosos historiadores já conheciam, que é a luta da família imperial para acabar com a escravidão no Brasil. E essa carta é da princesa Isabel, falando sobre uma indenização, entre aspas, porque ela fala nessa carta que é impossível indenizar essa tragédia, né? Indenizar uma coisa tão terrível que é escravizar um ser humano. Mas por quê? Ela conseguiu com o banqueiro, o Visconde, deixa eu olhar o nome aqui, com o Visconde de Santa Vitória, ela conseguiu um dinheiro com ele, um grande amigo, né? Fora os outros senadores e políticos que eram amigos da família imperial, era a favor da causa abolicionista. Então eles iam, já que a família imperial era impedida de fazer política, então eles conversavam e faziam esse trabalho por fora, né? Então eles pediam ajuda, né, para os políticos que eram amigos da família imperial. Olha, precisamos acabar com isso, isso é uma vergonha nacional, isso é uma vergonha para nós, é uma vergonha para o Brasil. E foram, através de anos e anos, conseguindo apoio para a causa e ajudando também a causa, tá? Então ela conseguiu esse dinheiro. E esse dinheiro, gente, numa época onde se hoje para a mulher a situação ainda está difícil, porque elas lutam constantemente para serem reconhecidas o seu lugar de direito. Imagina numa época que a sociedade era ainda mais patriarcal do que é hoje, tá? E outro feito de Dona Isabel, porque ela traz essa luta do voto feminino, porque ela diz o seguinte na carta: se a mulher pode reinar, por que ela não pode votar? Como que eu posso dizer? Ela venceu uma guerra, ou uma batalha, né? Ela venceu uma batalha e já estava pronta para outra. E muitos historiadores ainda falam, né, especialistas ainda falam o seguinte: o golpe republicano não foi contra Dom Pedro, foi contra Dona Isabel. Eles tinham medo da força da mulher e serem comandados por uma mulher. Eles viram ali o mesmo feito que foi Dona Leopoldina,
foi também a princesa Isabel, nessa articulação, nessa sabedoria, né? Como diz os mineiros, comendo ali pelas beiradas. E elas iam conseguindo todos os feitos, realizar, né, esses feitos maravilhosos para o Brasil. Mas foram, né, bateram de frente contra aqueles que tinham o dinheiro, né, em suas mãos. E o dinheiro até hoje fala mais alto, né, gente? Isso a gente sabe de tudo isso. Mas por quê? Vamos voltar para a indenização. O desejo da Dona Isabel. No mundo onde não se falava em reforma agrária, olha a sabedoria dessa mulher. Ela traz isso para dentro da sociedade, tá? Ainda essa carta, ela ficou, né, cento e tantos anos escondida e foi achada depois porque era tudo muito no sigilo, que ninguém podia descobrir isso. Então ela fala o seguinte, que o desejo dela com esse dinheiro era fazer um tipo de indenização, porque ela ia dar, né, eu falo o império, né, o imperador, ia dar aquelas terras que pertenciam ao Brasil, mas não eram usadas, para fazer os assentamentos, dar pedaços de terra para os ex-escravizados plantarem. Mas como que eles iam conseguir o dinheiro? Através dessa, que ela não chamava de indenização, né? Ela usava um outro nome que ela falava que era muito... Não tinha dinheiro que pagasse isso. Então aquele dinheiro era para eles comprarem semente para começar a sua vida, para plantarem, para tirar dali da terra o seu sustento. Onde hoje nós ouvimos isso? Onde hoje no Brasil, há 136 anos, nós temos essa política. Sem guerra, sem briga, assentamentos de terras da União, de terras que não têm uso, a sabedoria de uma mulher. 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria. E tem um outro feito também interessante de um negro, neto de um ex-escravizado, que ele ia todos os mineiro da cidade de Desterro, ele ia todos os anos para o 13 de maio, à Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, para visitar o túmulo da princesa Isabel. E ele chegava em Petrópolis com a malinha na mão e do outro lado, cheio buquês de rosa. Um buquê cheio de rosas, né? E cada rosa simbolizando um ano um ano que acabou a escravidão no Brasil. Então, em 2013, ele tinha levado ele tinha 71 anos e ele levava 127 rosas. Também era compositor, ele já faleceu. Ele era compositor, o nome dele, gente, é lavrador, né? Ele era lavrador, João Paulino Barbosa. Ele era compositor e ele fez uma música em homenagem à Redentora. A princesa Isabel libertou a escravidão. Salve, salve a raça negra e o Brasil de coração. Liberdade, liberdade, liberdade. Foi assim a lei da abolição. Salva a pátria brasileira e a nossa geração. Onde hoje a geração negra, a nossa geração, conhece a importância dessa mulher. A gente ouve muito dizer o seguinte, aquela branca portuguesa que vivia no luxo, vamos valorizar uma outra pessoa que nada fez para a abolição. É o que a gente mais ouve, nos gritos, nas forças. A verdadeira história, ela sempre é
vista pejorativamente. Essa carta de Dona Isabel, mesmo a gente apresentando, ela não tem valor para eles. Aí vem uma crítica mesmo. Mas o fato é, a gente não quer separar, a gente quer unir, tá? E nessa carta, Dona Isabel fala sobre o Banco Mauá, né? Que foi uma lástima e foi contra Dom Pedro. A quebra do banco, né? Das empresas do Visconde de Mauá. Dom Pedro via que ele deveria ter lutado mais ou conseguido mais apoio contra a Inglaterra, tá? E tudo era feito dentro da lei. Com o apoio dos nossos deputados, amigos fiéis de papai no Senado, será possível realizar as mudanças que sonho para o Brasil. Vocês acham que até hoje os lobos da política querem largar os ossos? Ou o osso? Não, né? 500 anos de Brasil, né, gente? O que mudou? Quando aparece alguém que quer fazer diferente, o que acontece? Os lobos atacam, tá? E aqui, olha, é muito instruída, muito culta. Deus nos proteja dos escravocratas e os militares saibam deste nosso negócio, pois seria o fim do atual governo e mesmo do Império e da Casa de Bragança no Brasil. Era muito esclarecida. Com os fundos doados pelo Senhor, teremos oportunidade de colocar estes ex-escravizados, agora livres, em terras suas próprias, trabalhando na agricultura e na pecuária e delas tirando seus próprios proventos. Uma verdadeira guardiã do Brasil, altruísta, nasceu para governar. Nasceu para fazer do Brasil ainda maior. Nasceu para trazer o Brasil na posição que ele nasceu para ser, um império. Da mesma forma, a Rainha Vitória comandava o seu império, depois, antes dela, né? Elizabeth I, Rainha Vitória, Elizabeth II, grandes mulheres à frente do seu tempo. Nós perdemos. Por isso, comemorando neste ano 136 anos da abolição, nós que conhecemos a história, batemos no peito e damos salvas de palmas para a nossa Redentora. Com muito orgulho, nós celebramos o fim da escravidão no Brasil. Com muito orgulho, independente de ser monarquista ou não, mas que conhece a história de perto, aqueles que não são monarquistas se tornam, ou pelo menos reconhecem os feitos da monarquia para o Brasil. E se pesquisarem mais a fundo, vão descobrir mais feitos na atualidade, com a família imperial e real, com seus trabalhos no Brasil. E os trabalhos lá fora em prol do Brasil. É só conhecer, gente. É só querer conhecer. Bem-vindos a mais este vídeo e continue conosco. Até o próximo. 136 anos de liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Como diz João Paulino Barbosa. Até o próximo vídeo.